Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto de louvar o nosso Deus neste domingo. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, aonde você estiver. Se concentrem nesse momento para cultuar a Deus, louvar o seu santo nome, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Essa é uma programação realizada pela Igreja Bíblica de Cruz e espero que os irmãos estejam todos assistindo e juntos possamos cultuar, adorando ao nosso Deus. E você que não faz parte da Igreja Bíblica de Cruz, que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo a essa live para estar assistindo e cultuando a Deus conosco, tá certo? Você, aonde você estiver, por meio das redes sociais, fica mais fácil de a gente se comunicar, né? Principalmente nesse momento tão difícil o qual estamos passando. Para darmos início, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, para se concentrarmos na sua presença. Feche seus olhos, baixe suas cabeças e vamos orar a Deus. Soberano Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por termos a certeza, por meio da Tua palavra, por meio da Bíblia, que estamos agora na Tua presença para cultuar o Senhor, louvar o Teu santo nome. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós, a que o nosso louvor venha chegar a um Deus tão grande, o único Deus que existe, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Recebe esse culto como sacrifício ao Senhor. Dá-nos sabedoria, capacidade para louvar da melhor maneira possível, ó Pai. E também aproveitarmos para aprender da Tua palavra por meio do estudo desta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Vamos cantar ao nosso Deus. Vamos louvar Ele nesta noite. Vamos começar cantando corinho de número 119, Água Viva. Em cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Se você tem um livrinho de coro que as igrejas bíblicas têm o costume de usar, é o número 119. Em cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Em toda a terra que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer a sua graça no céu do meu coração. Uma vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Em cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Em toda a terra que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer a sua graça no céu do meu coração. Uma vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Muito bem. 160, conheci o mundo mau, e com ele seus ardis. Mas o Senhor me achou tão sujo e me lavou.
160, conheci o mundo mal. Conheci um mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer construir algum onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Assim que ele me salvou. Foi assim que ele me salvou. Muito bem. Vamos cantar agora outro. Cantar o corinho 297. Se isto não for amor. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui,
isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. A gente vai ouvir agora a leitura da Palavra de Deus com o irmão Tiago. Boa noite, irmãos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos dar continuidade agora, tempo de louvor. Vamos cantar mais um hino. Agora vamos cantar 2 estrofes do hino 255 no livrinho de coro e 73 no seu inário. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, se eu sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me no mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor.
Muito bem. Vamos cantar agora o hino de número 123, no livro de coro é o 263. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Finalizarmos essa parte de louvor, vamos cantar este hino. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Muito bem, finalizamos por aqui a parte de louvor. Quero agradecer ao Natan, ao Bruninho, ao Tiago, que estão sempre aqui conosco para preparar toda essa programação e também nos ajudar com os instrumentos. Fique agora com a parte do estudo da Palavra de Deus com o pastor. Olá, amados irmãos, boa noite a todos os que estão nos acompanhando nessa noite, acompanhando a nossa transmissão, sendo abençoado com o nosso tempo de culto, com aquilo que já tem acontecido desde o início da nossa programação até aqui. Vamos dar início agora ao nosso tempo de meditação e leitura e de estudo na Palavra de Deus, essa verdade que edifica a nossa alma, edifica a nossa vida. É um grandioso privilégio estar junto com os irmãos participando desse tempo de comunhão. Iremos dar continuidade, meus amados irmãos, à nossa sequência, à nossa série de estudos na carta de 1 Pedro. Essa carta que tem nos ensinado tanto, nós como peregrinos e forasteiros, sofrendo as adversidades desse mundo hostil, sofrendo as perseguições desse mundo
que não quer saber de Deus, que não tem nada a ver com Deus, esse mundo que anda na contramão dos preceitos do Senhor, e Deus separou um povo e deu essa preciosidade que temos nas mãos, a palavra de Deus, aquilo que é a nossa regra de fé e conduta, aquilo que nos dirige a viver uma vida boa aqui nessa terra, mesmo diante das sérias acusações e perseguições que nós enfrentamos. A carta de 1 Pedro, ela é escrita para nos animar e também nos exortar. A carta de 1 Pedro é escrita para peregrinos e forasteiros, gente que não é dessa terra, gente que não é desse povo, é um povo diferente, um povo exclusivo de Deus, que está caminhando em direção à pátria celestial, e nós temos um encontro marcado para a eternidade, junto com o nosso Deus. E, amados irmãos, no nosso último estudo, nós estivemos abordando os versículos 13 ao versículo 17 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, onde ele fala como deve ser a nossa resposta diante do sofrimento, diante das injúrias e das pessoas que, porventura, venham a nos perseguir como cristãos, venham a querer levantar calúnias sobre o nosso comportamento como servo de Deus. E esses versículos aqui do 13 ao 17, temos recomendações preciosas de como nós devemos proceder a dar uma resposta satisfatória àqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. E através do nosso procedimento e das nossas boas ações diante do nosso Deus, as nossas obras que foram preparadas de antemão antes da fundação do mundo para que o Senhor fosse glorificado através da nossa vida, essas obras elas devem ser manifestas num caráter de mansidão, num caráter de temor e num caráter de boa consciência. É isso que o nosso texto manifesta, mostrando que até o Senhor Jesus Cristo sofreu perseguição e sofreu oposição, quanto mais nós que somos simplesmente seus servos e nos identificamos com Ele na semelhança da sua cruz e da ressurreição também. Hoje nós iremos dar continuidade a partir do verso 18, abordando que o nosso Salvador, ele reina. O nosso Salvador, ele está vivo. O nosso Salvador, ele é grandioso na sua essência salvífica, mas ele também está vivo. Ele pode salvar o pecador, mas pelo fato dele estar vivo. O verso 18 ao versículo 22 nos trazem essa ideia clara e essa afirmação coerente com a natureza desse Deus que na cruz salvou pecadores da condenação eterna do pecado. Mas não é só disso que se trata a graça. A graça ela vai muito mais além do que simplesmente Deus salvando pecadores. A graça ela se estende como um leque que se abre, abrangendo um espaço muito grande e trazendo um benefício que é de jogar a massa do vento no corpo já sufocado de uma pessoa. A graça serve justamente como esse leque que traz esse vento ao nosso rosto. E aí, amados irmãos, a partir do verso 18 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, o nosso Deus tem nos transmitido a seguinte verdade: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Quero lhe convidar, amado irmão, nesse momento, para que você baixe sua cabeça na sua casa, onde você estiver,
e vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê boa compreensão do que iremos estudar nessa noite. Damos-te graças, meu Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Damos-te graças pela Tua palavra, que é a nossa instrução diária, é o nosso direcionamento a vivermos uma vida santa, uma vida de amor e uma vida de temor a Ti. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a meditar no Teu sacrifício e a fazer a Tua vontade, assim como o Senhor requer de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o nosso Salvador, Ele reina. Somos chamados a testemunhar em um mundo hostil, mas podemos confiar em Deus para nos sustentar. Nosso grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo. A carta de 1 Pedro, ela sempre tem abordado esses aspectos, que passamos tribulações e aflições desse mundo, como os cristãos do primeiro século estavam vivendo. Pedro, ele escreve essa carta justamente para preparar o coração dos seus leitores primários a enfrentar o desafio tão grandioso, que estava pela frente, que era a perseguição do império. E essa perseguição do império tinha como seu idealizador o imperador Nero. Nero era exatamente um grande louco, uma pessoa que era extremamente alucinada, que tinha destruído Roma através de um grande incêndio e depois disso não conseguiu controlar e colocou culpa nos cristãos e começou uma grande perseguição a nível político sobre os cristãos, além da perseguição que já tinha por parte dos judeus. Mas o Senhor ensina aqueles cristãos do primeiro século e a nós também a como vivermos nesse mundo de hostilidades, glorificando o nome de Deus como peregrinos e forasteiros. Podemos resumir esses versículos aqui do capítulo 3, do 18 ao 22, em 4 lições sobre a vida do Senhor Jesus. E as lições são as seguintes. Primeiro, Cristo reina sobre o pecado. Segundo, sobre a morte. Terceiro, sobre o inferno. E quarto, sobre tudo. O nosso Salvador, Ele reina. Então, a primeira lição que nós iremos destacar nessa noite é que Cristo, Ele reina sobre o pecado. O versículo 18, ele começa mostrando que o Senhor Jesus Cristo teve que padecer em uma cruz. Ele diz o seguinte: pois também Cristo morreu a única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Assim diz 1 Pedro 3:18. Em primeiro lugar, Pedro ele declara que através de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus ele venceu o pecado. E aqui nós temos algumas considerações dentro desse tópico que Cristo reina sobre o pecado. E a primeira consideração é que Cristo ele sofreu uma morte penal, pois também Cristo ele morreu uma única vez pelos pecados. Na verdade, essa morte foi uma morte penal, como se ele estivesse em um tribunal e estivesse sido condenado por algo que não fez. Nós, sim, teríamos motivos de sermos condenados por causa dos nossos pecados, por causa das nossas atitudes e também do nosso comportamento e da nossa posição como pecadores. O ser pecador, ele é um estado. Eu já nasço com essa condição de vida. Não tenho outra condição a não ser, depois que eu sou concebido no ventre da minha mãe, eu já sou um pecador. Não, o pecado não é algo que eu vá desenvolver ou vá fazer depois de grande ou depois que eu tenho consciência, que vai me caracterizar como um pecador. Pelo contrário, eu já nasço com pecado. Eu já nasço com essa inclinação natural de optar pelo pecado e de desenvolver esse pecado na minha vida. Não existe nada de bom no homem que possa dá-lo essa capacidade de se comportar de uma maneira diferente. Somos pecadores, já nascemos pecadores e permanecemos pecadores até o dia que morrermos. A diferença daqueles que já encontraram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador é que esses, por terem
sido alcançados por Cristo, ter sido regenerados pela graça, mesmo sendo pecadores, eles não sofrem mais a condenação do pecado, porque Cristo, ele recebeu essa culpa lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo recebeu o peso do meu pecado e do seu pecado. E o que nós precisamos fazer, diante disso, foi confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E mesmo assim, para que isso acontecesse, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, porque de outra maneira nós não iríamos conseguir. Então Cristo, ele sofre essa morte penal por conta dessa pena que estava sobre nós, a pena do pecado, que iríamos ser lançados na condenação eterna, e Cristo toma essa condenação para si. O pecado, ele causou a morte de Cristo. Cristo, ele se entrega pela vida de pecadores. Cristo, ele se entrega como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida não sofrendo a condenação eterna, se tratando da eternidade, mas viver uma vida em plena harmonia e comunhão com Ele, ainda nessa terra e também na eternidade. Então Cristo, ele se entregou à morte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é claro e enfático em relação ao propósito de Deus para com a vinda do Messias e com o seu sofrimento e a sua morte vicária. Ele foi condenado à morte pelos nossos pecados porque éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, mostra a nossa situação para com Deus, e ele enfatiza que nós fomos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos paz porque nós éramos inimigos. Hoje nós pregamos reconciliação. Esse evangelho da graça de Deus é o evangelho da reconciliação. Reconciliação entre o homem e Deus. E essa reconciliação só é possível através de Jesus Cristo. Nenhum homem vai se reconciliar com Deus, ou vai se achegar a Deus, se não for por meio de Jesus. João 14, verso 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está exclamando que o caminho de verdade para que o homem possa viver a verdadeira vida, é Ele próprio, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o único caminho que vai conduzir o homem a Deus. Da mesma sorte, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem. Mostrando que o único mediador, a única ponte que o pecador pode atravessar para transpor o abismo da condenação e do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Se o homem não busca em Jesus Cristo esse transporte, essa redenção, de maneira nenhuma o homem pecador pode se achegar a Deus. O nosso Deus é um Deus justo, um Deus extremamente santo, ele não se associa com o pecado, e embora que o homem ache que a eternidade vai ser ganho por boas obras, isso é o engano que Satanás tem promovido. A salvação não é ganha por boas obras. Não adianta você dar esmolas, ou vender todos os seus bens e dar para os pobres, ou fazer caridades, se você acha que isso tem peso para a sua salvação, você está perdendo o seu dinheiro e jogando seu tempo fora, porque a salvação não é por obras. Você não consegue adquirir a sua salvação mediante suas obras, mas o mérito de Cristo Jesus é o que te justifica. Não é o que você pode fazer, mas é o que Cristo já fez. Então, se você confiar nele verdadeiramente como Senhor e Salvador, com certeza você vai ser atingido também com essa graça. A salvação é gratuita. O Senhor, ele nos dá a salvação de forma gratuita. Outra consideração que devemos ter em mente é que a morte de Cristo, ela é uma morte eficaz. Quando ele diz que Cristo, ele morreu uma vez por todas pelos pecados, e a frase, a única vez, ela significa validade permanente, não necessitando de repetição. E isso, meus irmãos, essa consideração é muito importante, porque
a morte de Cristo ela é uma morte eficaz. À sombra do Antigo Testamento, cada pessoa, se tratando do judeu, quando eles olharam isso aqui, provavelmente eles estranharam, porque a dinâmica de expiação do pecado era contínua. Eles tinham que matar um cordeiro todas as vezes que pecavam para oferecer a Deus, para que a ira de Deus se aplacasse sobre eles e a culpa deles fosse expiada. Outra pessoa pagasse, ou seja, outro ser, um animal que não tinha culpa, prefigurando a imagem do Senhor Jesus Cristo, o justo pelo injusto, sofrendo a punição de morte em lugar do pecador. Então, meus irmãos, nisso a morte de Cristo é plenamente eficaz. Para os judeus que estavam acostumados com o sistema sacrificial, esse era um conceito novo. Para expiar o pecado era necessária a morte de animais, mas a morte sacrificial de Jesus Cristo foi cabal, foi de uma vez por todas, não necessitando de outro sacrifício ou de sacrifícios contínuos. Jesus Cristo morreu de uma vez por todas para nos conduzir a Deus. Hebreus capítulo 1 e versículo 3. A palavra de Deus ela nos transmite essa ideia de forma coerente, direta e verdadeira. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o nosso texto aqui, ele está mostrando a sublimidade da pessoa de Cristo. No entanto, o que ele está ressaltando aqui também é essa questão da purificação dos pecados de uma vez por todas. Cristo, de uma vez por todas, através do seu sacrifício na cruz, purificou os nossos pecados, o nosso ser. Nós não somos mais como as criaturas caídas no seu pecado. Hoje nós somos filhos. João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Senhor nos deu essa dádiva de crer, Ele nos fez crer, e quando nós depositamos nossa total confiança no Senhor, Ele nos guia e nos mostra o quão precioso é ser um filho de Deus. Alguém só pode se tornar um filho de Deus quando esse reconhece o seu pecado e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E quero destacar aqui também, em Hebreus capítulo 7, verso 26 e verso 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Mostra que o sacrifício de Cristo é plenamente eficaz e um sacrifício único. Tem muitas linhas de falsas seitas aí, principalmente os adventistas, que dizem que Cristo está morrendo novamente, dia após dia está passando pelo mesmo sofrimento para expiar a nossa culpa. Mas isso não tem base bíblica, isso é um desvio doutrinário, isso é uma heresia. Cristo ele morreu uma única vez para que o plano de salvação de Deus ele fosse consumado na cruz do Calvário. Não devemos nos enganar com as falsas heresias, porque a palavra de Deus ela transmite toda a verdade. Terceira consideração aqui é que a morte de Cristo é uma morte vicária. E o que isso significa? É o justo pelos injustos. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Ele nos substituiu. Aquela cruz que foi feita de fato para nós, Jesus Cristo toma o nosso lugar naquela cruz e nos substitui. É uma morte vicária. Cristo é o nosso exemplo no sofrimento, mas Ele é mais do que o nosso exemplo. Ele é o único justo ou reto que já existiu na face dessa terra. Ele é plenamente Deus, Ele é plenamente homem, e o sacrifício foi perfeito, um sacrifício que nos dá
a paz diante de Deus. Ainda aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A morte vicária de Cristo, ela quebrou as barreiras da divisão e do relacionamento entre o homem com Deus. O homem que não tinha acesso a Deus, o homem que não podia se achegar a Deus baseado nos seus próprios méritos e na sua própria postura. Jesus abre esse caminho entre o homem e Deus. E Jesus mostra o quanto esse homem é carecido e necessitado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, quando ele padeceu lá na cruz, o véu do santuário se rasgou-se de alto a baixo, mostrando que agora o Santo dos Santos estava em livre acesso a todos os santos que foram resgatados e seriam resgatados pela graça. Amados irmãos, nós temos um grandioso privilégio. Nós temos uma bênção inestimável. Nós temos acesso direto ao nosso Deus. Nós não vivemos na dispensação do Antigo Testamento, onde, para ter comunhão com Deus, nós precisaríamos levar um cordeiro, um cabrito ou um outro animal para ser imolado e ser queimado, e o cheiro da gordura se elevar às alturas, e Deus, sentindo o aroma suave daquela oferta, ele se aplacava e voltava o rosto, sendo favorável a nós. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais nos conduzir dessa forma, porque o nosso sacrifício de substituição ele já foi perfeito e completo. O Senhor Jesus Cristo morreu uma única vez para nos dar esse privilégio e esse acesso. É por isso que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não preciso temer de chegar diante do meu Deus, orar para o meu Deus. Às vezes nós ficamos envergonhados quando nós estamos em pecado ou pecamos contra Deus. Nós não sabemos nem como iniciar a nossa oração. Mas, amados irmãos, quero declarar a você que você não precisa ter esse medo. Embora que você tenha pecado e tenha caído, mas o que você deve fazer imediatamente é voltar o seu rosto para Deus e orar ao Senhor arrependido. Sempre há perdão para um coração arrependido. Será que você não se encontra hoje nessa situação? Talvez tendo pecados ocultos na sua vida, ou situações que de fato você tenha caído no pecado e está envergonhado até de chegar na presença de Deus para orar, não se sente com força, não se sente com vigor de chegar diante de Deus para orar. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero lhe dizer nessa noite que o que você deve de fato fazer é se achegar confiadamente. Essa palavra, confiadamente, ela dá um sentido de uma segurança extrema. É algo que você sabe que está sob controle. Você não vai chegar perto de um leão, se ele estiver solto, um leão faminto, e ele solto, você não vai chegar perto dele. Mas se aquele leão estiver amarrado, estiver preso, talvez com grades de proteção, e não venha demonstrar risco à sua vida, com certeza você vai chegar perto, olhar, ficar com curiosidade de ver mais perto, e é dessa forma que nós devemos encarar. O nosso Deus, ele é propício para nós, ele estende a sua graça, e nós podemos nos achegar a ele com total desprendimento e sem medo nenhum. O nosso Deus, ele nos ama, e ele quer se relacionar conosco de uma forma cada vez mais íntima. Não é o Senhor que muitas vezes se afasta de nós. O Senhor não se afasta de nós. Pelo contrário, somos nós que nos afastamos de Deus. E nós colhemos os frutos amargos desse afastamento. Talvez você ande assim dessa maneira. Se você tem andado dessa forma, meu irmão, minha irmã, eu lhe convoco nessa noite. Mude o seu direcionamento. Mude o seu olhar. Que talvez você esteja caminhando a passos largos em direção ao mal, achando que o seu medo de se achegar a Deus vai lhe dar algo bom, a sua vergonha pode lhe dar algo bom. E esse tipo de vergonha também é orgulho. Orgulho de reconhecer e essa vergonha
de se submeter ao senhorio de Cristo. Não permita que o seu coração ele seja enganado dessa maneira, com essa natureza. Amados irmãos, a segunda lição que vamos considerar nessa noite é que Cristo reina sobre a morte. Cristo, ele reina sobre o pecado e ele reina também sobre a morte. Amados irmãos, o nosso texto ele continua progredindo, ainda no verso 18, diz assim: morto sim na carne, mas vivificado no espírito. A palavra carne aqui, meus irmãos, ela se refere ao corpo físico de nosso Senhor, e Pedro ele estava falando da morte física de Jesus Cristo na cruz. Quando ele fala que ele estava morto sim na carne, mas vivificado no espírito, mostrando que o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está vivo. Não foi a cruz que conseguiu parar o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele foi ressuscitado, o próprio Deus o ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Mas não é que o Senhor Jesus Cristo, ele não estava vivo quando ele acabou com o seu fôlego de vida lá na cruz. O seu espírito ainda continuava vivo e foi exatamente isso que ele disse para aquele ladrão que disse: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A expressão hoje estava mostrando que ao encerrar a vida terrena, ao encerrar os minutos de vida ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo estaria nos braços do Pai. É tanto que ele diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos e está consumado. Essa verdade mostra que o Senhor ele reina sobre a morte quando ele ressuscita. Ele, como diz lá em Colossenses, é as primícias daqueles que dormem. Por que as primícias? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, como diz aqui em Colossenses. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aí você se pergunta assim: mas a filha de Dorcas, mas Lázaro, eles também não ressuscitaram e muitos outros também não ressuscitaram? Sim, claramente. Mas esses que ressuscitaram, eles iriam depois passar pela morte física e natural novamente. Eles iriam sim ter que enfrentar a morte física novamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou a morte física, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não ficou preso com as cadeias da morte. Pelo contrário, ele ressuscitou. E nós que temos essa confiança em Jesus Cristo, cremos verdadeiramente que também, depois que esse corpo padecer e desfalecer e voltar ao pó da terra, nós ainda iremos ressuscitar. E quando é que vai ser isso, pastor? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, nós ressuscitaremos primeiro. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarem, terão seus corpos transformados. E aí, amados irmãos, essa verdade, ela ecoa diante da carta de 1 Pedro com a verdade clara e absoluta. Quando ele diz: morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Aqui tem uma clara referência não só ao Espírito de Jesus Cristo, mas ao Espírito Santo, que o deu vida, que vivificou ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, o que Pedro está dizendo é que o Senhor Jesus ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre a sepultura e sua ressurreição é a prova de que Deus, o Pai, aceitou a obra do Messias. O trabalho foi concluído. A palavra maravilhosa que Jesus pronunciou na cruz foi dizendo que está consumado, está fechado. Isso significa que por causa da ressurreição de Cristo, nenhuma sepultura pode nos impedir de viver a eternidade com Ele. Não existe nenhuma sepultura terrena que venha nos impedir de viver a eternidade com o nosso Deus. Amados irmãos, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo,
ele reina sobre o pecado, ele reina sobre a morte, e isso é bem claro quando a palavra de Deus expressa isso no versículo 18 da carta de 1 Pedro, aqui no capítulo 3. Mas a terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto é que Cristo ele reina sobre a pregação. Cristo ele reina sobre o pecado, Cristo ele reina sobre a morte e Cristo ele reina sobre a pregação. Quando diz aqui no verso 19, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Amados irmãos, o nosso texto, ele é conclusivo em suas próprias letras. Muitos teólogos do passado diziam que não conseguiam interpretar esses versículos, que não entendiam muito bem o que esses versículos significavam. No entanto, esses versículos, eles são diretos, esses versículos eles são enfáticos e diretos, mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele foi de fato e pregou. Mas aí muitos dizem, pregou aonde? Aonde foi que ele pregou? Aonde foi que ele pregou? Pedro está claramente dizendo aqui, no versículo 19, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Nisso, muitos teólogos, como eu já falei, divergiam, sobre essa questão, onde foi que Jesus foi pregar, e muitos diziam, não, Cristo foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, aqueles espíritos que eram os anjos, que foram os filhos de Deus, que lá do tempo de Noé, por isso que Deus destruiu a terra, e Jesus quando morreu, foi lá pregar a eles, dizendo que tinha sido vitorioso, mas não tem nada a ver com isso. O texto aqui ele nos diz algo totalmente diferente. Essas interpretações que muitos tiveram, elas ignoram o contexto da passagem, elas desprezam o contexto imediato e o contexto histórico da passagem e simplesmente olham para o texto fora do seu contexto. E quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 22, estes versículos eles sugerem pelo menos 3 questionamentos aqui que a gente deve considerar. Primeiro questionamento, quem são os espíritos a quem Jesus pregou? E o texto ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O termo espíritos aqui é geralmente aplicado a seres sobrenaturais, aos anjos, seres espirituais, mas também é usado pelo menos uma vez para se referir aos espíritos humanos. Vamos lá em Hebreus 12, 23. Hebreus 12 e 23. Que diz assim, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O nosso texto aqui de Hebreus, capítulo 12, verso 23, está tratando de espíritos, de pessoas, de seres humanos, ele não está tratando de seres espirituais. E Pedro, ele remete essa mesma ideia nesses espíritos aos quais ele está se referindo aqui. E aí, ele mostra que esses termos, eles são usados para manifestar quem é esses espíritos. E quem são esses espíritos? O texto aqui nos declara. Quando ele fala aqui no verso 18, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado pelo Espírito. Note bem a palavra Espírito aí. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No Espírito, certo? No qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui nós conseguimos enxergar também o conceito
unificado da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, Deus Filho é a segunda pessoa da Trindade, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O único Deus coexistindo, três pessoas coexistindo na essência de um único Deus vivo e verdadeiro. E aí você vê que Jesus, ele foi em espírito pregar aos espíritos que agora estão em prisão, mas naquele momento eles não estavam, nos quais, no outro tempo, eles foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. E aqui, meus amados irmãos, está tratando da pregação de salvação lá nos dias de Noé. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo estava ali, por meio de Noé, pregando a salvação para aquele povo incrédulo. Na massa de gente que tinha no mundo naquela época, né, muitas milhões de pessoas, provavelmente, naquela época, que não sabiam que era chuva, que até então momento não havia chuva, apenas uma neblina subia e regava a superfície da terra, e eles não sabiam que era chuva, e Deus, durante 120 anos, esteve usando Noé para construir a arca e, através de sua vida e da vida da sua família, pregar esse evangelho de salvação. Porém, o povo não quis. Jesus prega a esses espíritos que foram condenados pela sua desobediência, condenados à condenação eterna, à segunda morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eles rejeitaram essa mensagem de salvação, eles rejeitaram essa mensagem da arca que iria lhes salvar e foram condenados. O Senhor Jesus, ele foi, através do Espírito Santo, nos dias de Noé, pregar o Evangelho. E Pedro está escrevendo naquele tempo, há 2000 anos atrás, e mostrando que os espíritos, lá do tempo antes do dilúvio, estavam aprisionados e condenados. Mostrando que somente aqueles que confessam Jesus como Senhor, crendo no Evangelho de Deus, é que serão salvos. E aí você me diz, pastor, mas você está julgando. Não, não estou. Ah, pastor, isso é entre ele e Deus. Não. A Bíblia ela diz claramente isso. Não existe meio termo. Ou você é um crente que já confiou em Cristo Jesus e se arrependeu dos seus pecados, ou você é um descrente e vai ser condenado se você não se arrepender. É duro? É. Mas essa é a realidade. Então se arrependa se você não quer ter sobre você essa punição. E aí, ele mostra aqui a pergunta que nós já respondemos aqui. Quando Jesus pregou? Nos dias de Noé. Quando Noé estava construindo a arca. E a Bíblia diz que ao morrer na cruz, Jesus foi se encontrar com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto significa que o Senhor foi diretamente para o céu e não foi para o inferno, como muita gente diz. Não, foi no espaço ali entre a morte, ele morreu, e antes dele ir para o céu, ele foi no inferno, ele desceu ao inferno e foi lá pregar e dizer que tinha vencido. Não, isso não tem nada a ver. Jesus não esteve em nenhum momento no inferno, e lá no inferno é o único lugar onde não existe a glória de Deus ali para que seja vista. Deus é glorificado através da punição das almas dos pecadores que estão lá, no inferno. No entanto, a presença de Deus não está lá. Esse é um dos piores aspectos da condenação eterna, que a presença de Deus não vai estar lá. Por mais que você queira ver e vislumbrar, pelo menos um raio, um flash de luz da glória de Deus, isso não vai ser possível lá no inferno. Mas uma coisa lá vai ter: choro e ranger de dentes, trevas e escuridão, vermes consumindo o corpo das pessoas que vão estar lá, e gritos, clamor, graus de punição, isso sim.
vai ter no inferno. Mas a presença de Deus não. Escolha hoje o que você quer viver. Se é diante da presença de Deus para a eternidade ou sofrendo sem a presença de Deus no inferno. Não hesite em escolher o lado certo, porque é o que vai lhe conduzir à salvação em Jesus Cristo. Amados irmãos, a passagem de 1 Pedro 3, 18 a 20, não fala de uma viagem de final de semana de Jesus Cristo ao inferno, mas refere-se a uma pregação que o Senhor Jesus Cristo fez, foi feita pelo Espírito de Cristo, e o Espírito vivificado através de Noé e os seus contemporâneos, que eram homens desobedientes e, portanto, aprisionados à sua natureza pecaminosa. Amados irmãos, o ministério de Noé é um ministério grandioso. Deus fala, a palavra de Deus diz, isso aqui ainda no início de 1 Pedro, que Deus, aliás, lá em Hebreus, que Deus falava de muitas maneiras, por diversas vezes aos pais pelos profetas, hoje nos tem falado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando os profetas falavam, nele estava o agir do Espírito Santo de Deus, para que eles falassem exatamente aquilo que Deus queria que fosse falado. E Noé era esse homem que tinha esse ministério, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa expressão que ele foi e pregou esses espíritos em prisão, nós sabemos que aquela população que antes do dilúvio foi desobediente, que Deus estava sendo longânimo, dando a oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem. Elas não se arrependeram, porém ouviram da salvação de Deus, foram mortos, foram condenados, estão em prisão nas cadeias eternas da punição do pecado. E aí, outra expressão que muita gente confunde é a expressão lá de Efésios capítulo 4, verso 7 em diante, que diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E muita gente interpreta isso de uma forma errônea também. O que ele está dizendo aqui que levou cativo o cativeiro é só uma expressão de guerra, de vitória, mostrando que Jesus Cristo, ele venceu, e ele reina, e ele é soberano sobre o poder da morte, sobre o poder do pecado. Pedro, ele utiliza a libertação de Noé e sua família do dilúvio como uma representação ou uma analogia da salvação cristã por meio do batismo. Assim como Noé passou pelas águas do dilúvio para a salvação do juízo de Deus, de modo que os crentes passam pelo batismo na salvação do julgamento de Deus. Mas antes de pular para conclusões equivocadas, Pedro ele esclarece, não é o ato do batismo que salva, mas sim a indagação de uma boa consciência para com Deus. O batismo é um testemunho externo do que acontece na vida do crente, espiritualmente falando. A pessoa é salva no momento em que coloca a sua fé no Senhor Jesus. O batismo é um testemunho visível à sua fé e à salvação que foi dada em resposta a essa fé. Então, meus irmãos, ele está prefigurando aqui o batismo. Essas pessoas, elas foram salvas. Noé foi salvo através da arca com a sua família. 8 pessoas foram salvas, porque primeiramente eles depositaram a sua fé. E entrar na arca foi esse testemunho de fé. E é por isso que ele diz que prefigura esse batismo. O batismo é uma promulgação pública daquilo que já aconteceu intimamente. Quando eu desço as águas, eu estou mostrando que eu estou sendo identificado com o Senhor Jesus Cristo.
eu sou um servo de Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo, eu morri para o mundo, ressuscitei para Deus, eu fui morto quando eu emergi nas águas e eu levantei das águas, eu ressuscitei, a semelhança de Cristo, sendo morto e ressuscitado. Então, amados irmãos, Noé depositou a sua fé em Cristo, mas o que representa o batismo aqui é a sua atitude pública de entrar na arca esperando chuva. Agora, para muitos, aliás, para todos daquela população que naquele tempo, no tempo de Noé, estava incrédula quanto a isso, imagine só Noé dizer, existe um Deus grandioso, um Deus que vai punir, e vocês precisam se arrepender, vai chover muito, Deus vai derramar o seu juízo, o seu julgamento, e o pessoal que nunca viram chuva, vendo que Noé estava com toda aquela certeza, Noé constrói aquela arca, durante 120 anos, construindo aquela arca, Noé entra naquela arca, e a porta é fechada, e aí Noé é salvo por aquela arca. O testemunho de fé de Noé, entrando na arca, trabalhando naquela arca, e Deus o salvando, ele se identificando, mostrando publicamente essa fé de entrar na arca e esperar a promessa de Deus se cumprir. Amados irmãos, mas ele fala o seguinte, não é o batismo que salva. Você não vai ser salvo simplesmente se alguém for, ele colocar dentro d'água e lhe tirar. Isso é uma representação pública do que espiritualmente falando já aconteceu. A sua entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. Você entrando no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso acontece na esfera espiritual. No entanto, o batismo acontece numa esfera física, de testemunho. Certo? É um testemunho a se dar. E não é o batismo que salva. Primeiramente, é a sua fé em Cristo Jesus. Se você é um crente, você precisa obedecer à ordenança de Deus para o batismo. E lembre, não desconsidere, se você é um crente em Jesus Cristo e você ainda não foi batizado nas águas, cumprindo a ordenança do Senhor, uma das duas ordenanças que ele deixou para a igreja, que é o batismo e a ceia, se você ainda não se batizou, você corre o sério risco de estar desobedecendo a Deus, ou você não entendeu ainda o significado do batismo, porque batizar-se é uma ordem de Deus. E se você ainda não foi batizado, que você possa orar a Deus e pedir discernimento espiritual para que isso seja esclarecido na sua mente, para que você se batize. Quando ele diz, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O termo indagação é um termo técnico que era utilizado para fazer contratos. Para um cristão do primeiro século, o batismo significava que ele estava seguindo através do seu compromisso com Cristo, independentemente das consequências. Eles entendiam que o batismo era um compromisso que eles faziam com Cristo, e esse compromisso iria perdurar, iria estabelecer-se na pessoa de Jesus Cristo, acontecesse o que acontecesse. Cristo iria ser glorificado. Amados irmãos, essa verdade é uma verdade grandiosa. Os cristãos do primeiro século, eles viviam numa fidelidade tão grande e tão intensa que nada conseguia frustrar a alegria do viver espiritual desses irmãos. Nada, absolutamente nada. Você olhando para os relatos bíblicos, você vê aquelas pessoas que estavam correndo, sendo perseguidas, mas glorificando a Deus. Os relatos históricos de Flávio Joséfo, mostrando que os cristãos cravados em postes e em cruz nas ruas de Roma, nos jardins de Nero, sendo queimados, mesmo sendo consumidos pelas chamas, estavam louvando a Deus. Isso é grandioso demais, meus irmãos. E hoje, por qualquer coisa, a gente fica desmotivado. Se um irmão olha torto para a gente já fica achando ruim, querendo sair da igreja, querendo ir para outra igreja, é confusão um com o outro, a gente acha-se melhor do que o outro, e assim vai. A gente acha que inimizade dentro da igreja, isso é a pior coisa que tem. Mas olha o que aqueles cristãos lá do primeiro século estavam tendo que enfrentar. Será que era inimizade?
fofoca, intriga, desunião, falsidade. Eles estavam enfrentando perseguição, morte, assassinato. E mesmo assim glorificavam a Deus. Irmãos, devemos olhar para a nossa vida, fazer mais e reclamar menos. Muitas vezes nós reclamamos demais e fazemos tão pouco. O Senhor nos deixou o maior exemplo, que mesmo diante dos seus opressores, dos seus inimigos e dos seus carrascos, ele não abriu a boca. Ele glorificou o nome do Pai. Os cristãos do primeiro século também faziam assim. E nós? O que temos feito? O que temos feito para glorificar o nome do nosso Deus? O batismo ele não salva do pecado. Pedro ensinou claramente que o batismo não era apenas um ato cerimonial de purificação física, mas um compromisso feito com Deus. O batismo é um símbolo do que já ocorreu no coração e na vida de alguém que confiou em Jesus Cristo como seu Salvador. Amados irmãos, batismo é compromisso. Quando você se batiza, você está se comprometendo e se identificando com o Senhor, independentemente das circunstâncias. A última lição dessa noite que nós iremos ver é que Cristo reina sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Os versículos que se seguem, do versículo 22, diz o seguinte: o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E aí, meus amados irmãos, devemos considerar que Cristo ele reina sobre tudo. Ele não reina só sobre o pecado, sobre a morte. Ele não reina somente sobre a história, mas reina também sobre tudo. Ele reina sobre absolutamente tudo. O nosso Deus é grandioso. Ele reina também sobre o inferno. O inferno não é páreo para o nosso Deus. Ele quem criou o inferno e estabeleceu. Então, ele reina sobre o pecado, ele reina sobre a morte, ele reina sobre o inferno e ele reina sobre tudo. Há uma quarta e última lição que Pedro nos ensina a respeito da vida de Jesus Cristo. Por sua crucificação, ele reina sobre o pecado, pela sua ressurreição, ele reina sobre a morte, por sua proclamação, ele reina sobre o inferno, e por sua ascensão, ele reina sobre tudo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Apesar de ainda não vermos todas as coisas sujeitas a ele, sabemos que a vitória foi conquistada e é apenas uma questão de tempo para o resultado ser revelado. Como os anjos disseram aos discípulos que olhavam para cima, enquanto o Senhor Jesus ressuscitado subia ao céu, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Este Jesus dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. E ele está à destra de Deus. A mão direita de Deus é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo está, mostrando que nessa posição ele tem o controle absoluto de todas as coisas que acontecem, tanto no céu como na terra. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que é singular nessa questão de ressaltar a soberania do Senhor Jesus Cristo. E os versículos a partir do 13, nos mostra como o Senhor é soberano e reina sobre tudo. Ele nos libertou do império das trevas. Eu estou em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele reina sobre tudo. O versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, mostrando que nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tudo se mantém em perfeita ordem e harmonia. Nada sai do controle do nosso Deus. Mas o mundo entrou em colapso, o Covid-19 alastrou-se no mundo, essa pandemia. Nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle amoroso do nosso Deus. Tudo foi criado por meio dele para ele. Tudo glorifica a ele. Sabemos que as doenças também elas são resultados do pecado, mas mesmo assim, Deus é glorificado através da sua misericórdia para conosco. Imagine só uma pandemia como essa foi capaz de perturbar e levar muitas vidas em todo o mundo. E só foi um vírus, algo tão minúsculo que ao olho nu não consegue se ver. Se Deus quisesse nos exterminar, Ele nos exterminaria, devastaria toda essa terra. Deus, Ele é soberano e Ele reina sobre tudo. Amados irmãos, entendendo isso também, o autor de Hebreus, ele escreve nas mesmas proporções que o apóstolo Paulo escreve Hebreus, mostrando a soberania de Deus em Cristo Jesus sobre todas as coisas. O Hebreus capítulo 1, verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, mostrando que Jesus Cristo é superior aos anjos, ele está muito mais acima do que os anjos. Nenhum anjo é chamado como o Senhor Jesus Cristo é chamado, como Deus, como diz aqui no versículo 8, mas acerca do Filho, diz o seguinte, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele se refere ao Filho como Deus, porque o Filho é o próprio Deus. Ele reina sobre tudo. E é por isso que o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 3, do 18 ao 22, encerra dizendo que o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, poderes e potestades. Satanás ele pode tocar na nossa vida? Pode. Mas Satanás vai fazer isso sem a permissão de Deus? Jamais. Satanás não pode tocar num fio de cabelo nosso, se não for com a permissão de Deus. Mas se Deus permitir, ele toca em tudo, assim como tocou na vida de Jó. Mas se não for com a permissão de Deus, ele não pode tocar num fio de cabelo nosso. Então, amados irmãos, devemos lembrar dessas verdades. E o Senhor está à destra do Pai, também com outras funções, como 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo está advogando por nós. Quando nós pecamos, o Senhor Jesus Cristo está lá diante de Deus, à direita de Deus Pai, para mostrar que toda a nossa culpa já foi perdoada e acabada através da cruz de Cristo, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos essas lições importantíssimas e preciosas, que o nosso Deus, Ele reina sobre o pecado, Ele reina sobre a morte, Ele reina sobre o inferno, Ele reina sobre tudo, sobre todas as coisas, Ele reina sobre a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, isso tudo faz parte da essência do Senhor. No momento em que foi concluída em 1937, na Califórnia, a Golden Gate Bridge era a maior ponte suspensa do mundo. Durante a primeira fase do projeto, 77 milhões foram investidos, mas 23 homens morreram a cair nas águas da Baía. Poucos
dispositivos de segurança foram usados. Antes de começar a segunda etapa, foi decidido que algo tinha que ser feito. Os engenheiros elaboraram a maior rede de todos os tempos. Um investimento de $100.000. Será que valeu a pena? Pergunte aos 10 homens que caíram sem se ferir. A rede não apenas salvou 10 vidas, mas a obra foi concluída antes do programado, porque os trabalhadores se sentiam seguros e estavam aliviados do medo de cair. Da mesma forma, todos aqueles que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos podem viver a vida cristã livremente e com segurança, pois foram selados para este fim. Deus nos chamou, Deus nos resgatou, Deus operou maravilhas em nós, não para que a gente viva com medo, mas para que a gente glorifique a Ele. O nosso Deus, Ele reina sobre tudo. O nosso Deus, Ele reina sobre todo o universo. Mas será que Ele está reinando sobre a sua vida? Quem é que está no trono da sua vida? É você mesmo? É você mesma? Ou é o Senhor? Quem é que reina? Quem é que dirige os seus passos? Quem é a pessoa que lhe diz o que fazer? É você mesma? É você mesmo? Ou é o Senhor? Amados, Ele reina sobre tudo. Permita que o Senhor reine sobre a tua vida também. Se submeta ao senhorio dEle. E recolha as bênçãos de viver essa fidelidade em amor. Que Deus possa te abençoar ricamente essa noite. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Graças te damos, meu Deus e Pai, pela tua bênção sobre nossas vidas, por cada irmão, por cada irmã que nos assiste, que tem nos acompanhado, que tem buscado, ó Pai, edificação mútua em teu nome. Quero, Senhor Deus, te pedir, pelas tuas misericórdias, Senhor, na vida de cada um de nós, entendendo que o nosso Senhor, Ele reina sobre o pecado, sobre a morte, Ele reina sobre a pregação da Tua palavra, Ele reina sobre o inferno, Ele reina, Senhor, sobre tudo. Damos-te graças, meu Deus, pela Tua maravilha em operar essas grandiosas promessas em nosso coração. Abençoa cada família da nossa igreja, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, nos une no vínculo da paz em nome de Cristo Jesus. Assim te peço, ó Pai. Amém. Meus queridos amados irmãos, quero agradecer a sua presença conosco, deixar o meu fortíssimo abraço a cada um, lembrar da saudade que estamos tendo de todos os irmãos. Esperamos que em breve tudo isso já passe e nós consigamos restabelecer as nossas programações como de costume, como no nosso cotidiano. E nisso, meus amados irmãos, temos fé que o Senhor logo, logo há de atender às nossas orações. Quero agradecer toda a nossa equipe do louvor, cada integrante aqui nos instrumentos. Esse trabalho eles têm se dedicado a fazer, essa parte de mídia também. Agradecer a todos aqueles que fazem isso acontecer, a você também, por divulgar o canal da igreja com seus familiares, divulgar com os demais irmãos da igreja. Isso tem sido muito bom e edificante. Deus tem nos abençoado através disso. A gente sabe que não é a mesma coisa de estar presencialmente juntos, mas o nosso Deus tem nos abençoado e nos dado essa possibilidade de viver dessa forma, até os dias que Ele já estabeleceu. Então vamos confiar e rogar ao Senhor que nos ajude. Então, da minha parte, quero deixar meu boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.